Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, o Senhor Deus perdoou os nossos pecados pelo seu sangue precioso. Fez com que nós não recebêssemos mais o castigo eterno, mas nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino. Senhor, nós damos graças a essa bênção que nos permitiu. Semana passada, nós nos reunimos para aprendermos a sua palavra. Muitas pessoas compreenderam a graça da palavra do Senhor Deus e agradecemos pelo Senhor Deus ter atuado por nós. Senhor, nós todos que fomos salvos pelo Senhor, que o Senhor Deus nos permita para que nós possamos viver como seus filhos de forma adequada, para que através do Espírito Santo o Senhor possa nos sustentar. Que nós não percamos o nosso coração para as coisas deste mundo, que nós não vivamos para os desejos da nossa carne, mas sim que possamos seguir a vontade do Senhor Deus, para que o restante da nossa vida possamos viver para a glória do Senhor Deus, e assim o Senhor possa nos cuidar e nos conduzir. Senhor, ainda tem pessoas que ainda não compreenderam a graça da palavra do Senhor Deus. Que o Senhor Deus possa abrir o coração deles para que possam compreender a palavra da graça, para que possam obter o mesmo destino, o mesmo coração e esperança. Seja os irmãos e irmãs que estejam na dificuldade, que estão pregando o Evangelho. Que o Senhor permita graça para eles, que através da palavra, do poder do Espírito Santo estando com eles, nesse último tempo, o Evangelho do Senhor Deus que nos foi dado, que o Senhor Deus permita para que nós possamos, todos os dias, aumentar em número de salvos diante do Senhor Deus. Senhor, aqueles que estiverem na dificuldade, aqueles que estiverem na fraqueza, que o Senhor Deus possa sustentar através da mão de graça, possa dar firmeza, para que o restante da vida possam viver para a vontade, para a glória do Senhor Deus, sem nenhuma falta. Senhor, que a cada momento o Senhor Deus possa nos permitir a palavra necessária, possa nos mostrar qual o caminho que devemos percorrer. Senhor, a palavra do Senhor Deus nesse presente momento, a sua santa vontade. Que o Senhor Deus permita para que nós todos possamos conhecê-lo cada momento mais. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu agradeço ao coral pelo esforço e dedicação. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar Marcos capítulo 4, Novo Testamento. Palavra de Marcos, capítulo 4, Novo Testamento. Palavra de Marcos, capítulo 4. A partir do versículo 26 ao 29, eu irei ler. Marcos, capítulo 4, versículo 26. Eu irei ler. E dizia: O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E, quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Vamos ler até aqui. Durante uma semana que se passou, todos os dias de noite nós nos reunimos e esforçadamente aprendemos a palavra da Bíblia. E nesse tempo também, muitas pessoas novas participaram e dentro da graça do Senhor Deus ouviram a palavra do Senhor Deus e ouviram a felicidade dele. Agradeço a todos que se dedicaram, que oraram por esse trabalho. As pessoas que receberam a salvação primeiro sabem quão grande e precioso é a salvação que eles receberam. E é por isso que, como é precioso a salvação que eu tenho, é precioso que o outro receba também a mesma salvação. Por isso que oramos e nos dedicamos.
cada momento mais, conduzir as pessoas diante do Senhor Deus para receberem a salvação é muito difícil. Cada momento mais as pessoas vão se tornando mais ocupadas. Cada momento mais a vida vai se tornando uma vida realmente mais atribulada, mais séria. Então as pessoas elas não conseguem viver uma vida para si. Elas vivem uma vida sempre correndo contra o tempo. E é por isso que não tem um tempo para pensarem. Será que Deus existe? Será que Espírito existe? Assim como na palavra da memorização, Lucas capítulo 12, versículo 21 em diante. Se hoje à noite mesmo buscares a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Então, hoje à noite, Deus irá buscar o espírito daquele homem. Mas o que ele tem feito? Ele se preparou para se encontrar com Deus? O homem pode ter ajuntado sabedoria, pode ter ajuntado riquezas, pode ter ajuntado bens, mas tudo isso não é dele. Tudo que é do mundo, por um momento nós pegamos emprestado e depois se perde. Então é por isso que nós todos somos como peregrinos. Nós não sabemos para onde vamos e, por fim, iremos para a morte. Mas nós somos pessoas que fomos discernidos deste meio. Somos pessoas que recebemos a graça da salvação. Então, como é precioso. E ao nosso redor também, nossos familiares, amigos, as pessoas que ainda não receberam a salvação, estão andando em direção à perdição final. Então nós não podemos ficar parados. Nós devemos pregar o Evangelho, orar por eles, quer eles ouçam ou não. Então nós precisamos fazer o nosso máximo. Então nós agradecemos a todos os irmãos e irmãs que se dedicaram, porque a oração, o esforço não é em vão. O Senhor Deus com certeza irá ajudar. Então, no louvor do coral, já disse, realmente o lindo soar do som realmente está tocando os sinos dos céus. O pecador retornou. Como em Lucas capítulo 15, versículo 7, o Senhor já disse que ele se agrada muito mais quando um pecador se arrepende do que 99 justos que não têm nada a se arrepender. Eu acredito que o Senhor Deus ele deve ter se agradado muito. Um banquete deve ter se aberto nos céus, porque os anjos devem estar louvando junto com o Senhor. Então, hoje, após a salvação, as palavras importantes que nós devemos ouvir serão pregadas. Então, se nós olharmos em Marcos, capítulo 4, o Senhor Jesus estava no mar da Galileia, com muitas pessoas reunidas, e ele ensinou diversas palavras. E dali, ele realmente mostrou vários provérbios. Então, o Senhor Deus, ele sempre quando estava ensinando as palavras, ele ensinava as palavras com parábolas também bem fáceis de se entenderem. E uma dessas parábolas que o Senhor estava utilizando, o Senhor, ele explicou uma parábola fácil de que qualquer pessoa possa entender. Então, uma palavra, uma verdade muito preciosa. Então, primeiro, o reino de Deus é assim como o homem que lançasse semente à terra. Então, no mar da Galileia, eu acredito que haviam muitas pessoas ali. Haviam campos também de plantações. Eu fui para Israel 3 vezes. E na última vez que eu fui, então eu fui para ver o mar da Galileia, que eles também chamam de lago. Então, em Kivos, haviam 20 pastores e mais outros 20 realmente, irmãos e irmãs que ajuntamos e realizamos o estudo bíblico. Na frente do mar, eu tinha um tempo, uma oportunidade que eu pude pregar ali em cima do barco, naquele mar, para todas aquelas pessoas reunidas. E lembrei do Senhor Jesus.
E nas parábolas que o Senhor Jesus disse que o reino de Deus é assim como o homem lançasse semente à terra. E dormindo, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Isso quer dizer que o homem, ele dormia, acordava, o tempo foi passando, e a semente ela vai crescendo. E o processo desse crescimento, se nós olharmos no versículo 28, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. Porque a terra por si mesma frutifica, e quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque está chegada a ceifa. Então a semente agora brotou, mostrou a erva, e ele disse, primeiro que é a erva. A erva é o início da vida. Então, do início, realmente dentro daquela espiga, dentro da semente, nós temos a vida. É por isso que em Marcos, capítulo 4, versículo 14, também já disse que o que semeia, semeia a palavra. Você semear quer dizer que você semeia a palavra do Senhor Deus. Então, quer dizer que você ouvir a palavra do Senhor Deus, você compreender isso é semear. Então, isso é a palavra do Senhor Deus. Quem compreende essa palavra do Senhor Deus realmente pode mudar o coração, ouvindo a palavra. Então, tem pessoas que ao ouvirem a palavra, o coração é uma terra boa, ou é como uma estrada, ou como espinhos. Então, realmente, se nós olharmos para o que caiu na estrada, não entrou no solo. Então, veio o pássaro e comeu a semente. Então, da mesma maneira, é uma pessoa que ao ouvir a palavra, realmente não entrou no seu coração e o diabo rapidamente vem e leva, porque a pessoa não compreende a palavra. A palavra está no pensamento, girando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e ele simplesmente esquece. Então quer dizer que é como o pássaro, o diabo vem, ele leva. Então, ouviu uma palavra preciosa, ele está pensando, mas ele esquece. Então, essa pessoa, ele ouviu a palavra da salvação, mas ele não consegue compreender que é a palavra que irá salvá-lo. Então, quer dizer que o coração dele realmente é duro, como a estrada, então não consegue penetrar no solo. E outra pessoa tem um coração como um campo cheio de pedras. Então ele vai, brota a erva, mas não conseguiu enraizar. É por isso que morreu queimada no sol. Então quer dizer que é uma pessoa que ouviu a palavra, ela suporta um pouco, mas quando chega a dificuldade, ela é derrubada. Então tem pessoas que são assim. Então quando nós fazemos o seminário bíblico, tem pessoas que ouvem e passam, e é isso. E outras pessoas vêm e ouvem, parece que está ali firme na igreja, mas enquanto começa a viver a vida de fé, quando tem uma pequena dificuldade, já não vive mais a vida de fé. É como a semente que caiu no pedregulho. Quer dizer que não conseguiu enraizar, quer dizer que veio o sol e a queimou. E o que caiu realmente numa terra boa, ele pode frutificar em 30, 60, 100 vezes. Então, como Mateus capítulo 13 também. O que caiu na terra boa. Então, com a palavra, realmente ele recebe com bom coração. Então, tem que ter esse coração, não é? Mas não é um coração que qualquer pessoa tem. Então, se nós olharmos, tem um campo de espinheiro também, não é? Então, tem vários caminhos que estão aqui com pedras, espinhos. Primeiro, o que precisam fazer? Precisam limpar esse coração. Ninguém nasce com um coração de boa terra. Então, nós temos uma terra que é ruim, uma com pedras ou com espinhos, nós vamos lavrar, limpamos, aramos aquela terra. E assim, quando tiver o coração manso, humilde, puro, ao ouvir a palavra, pode compreender. E assim pode frutificar em 30, 60, 100 vezes. Então, isso tudo, nós podemos dizer que acontece o trabalho de frutificar diante do Senhor Deus. Dessa vez também nós semeamos a palavra. Muitas pessoas ouviram a palavra do Senhor Deus. Então, dentro dessa palavra também, existe a vida.
E é por isso que quando nós ouvimos a palavra e compreendemos, então nós podemos ver que surge a erva. Depois da erva, nós temos a espiga. A espiga mostra já o crescimento da vida. Então, essa erva, ela precisa crescer, e assim ela precisa dar a espiga. E a espiga, quando ela fica um grão cheio na espiga, traz a foice e corta-se. Então, essas três coisas foram ditas pelo Senhor Jesus. É um tema muito importante. Então, hoje eu preciso explicar isso de forma mais fácil. Então, eu já disse que a semente é a palavra do Senhor Deus. Então, ouvindo a palavra do Senhor Deus, quando você a compreende, sem compreensão, não adianta de nada. É uma palavra que entra no pedregulho, a pessoa aceitou, mas simplesmente perde-se. Então, o Evangelho chegou para nós, nós ouvimos, e quando compreendemos no dia, é o nosso dia da salvação. Quer dizer que o Evangelho para a salvação nos foi pregado, nós precisamos ouvir e compreender. Então, esse dia que compreendemos é o dia da salvação. Então, quando nós falamos uma coisa dessas, algumas pessoas falam, como assim precisa compreender? É só ter esforço que dá certo. Então, a Bíblia disse para compreender, aparece diversas vezes dizendo para compreensão. Então, realmente, desde o dia que nós compreendemos. Então, uma pessoa que teve a semente semeada em uma boa terra e ele compreendeu. Então, você precisa compreender para que você possa crer. Quem que faz compreender? É o Espírito Santo. Quando você tem a humildade no coração, quando você busca a graça do Senhor Deus, quando você ouve a palavra, o Senhor Deus ele ajuda para que possamos compreender. Então, isso é um milagre de Deus. Então, eu, durante realmente mais de 10 anos depois, antes de receber a salvação, eu vivia realmente como qualquer outro pastor na escola de teologia, pregando. Mas depois eu ouvi a palavra e recebi a salvação. E naquele dia eu pude compreender. Então eu posso dizer que é o dia da minha compreensão, o dia da salvação. Então, tem um dia onde nós compreendemos. Tem um dia onde nós compreendemos a palavra do Senhor Deus. É o início da vida de fé. Todas as pessoas que receberam a salvação no passado, então realmente todos realmente já receberam a salvação, tem um dia da salvação. Então John Wesley, na Inglaterra, então realmente ele nasceu como uma família realmente de pastores. O avô era pastor, o pai era pastor. E ele se tornou um pastor muito famoso nos Estados Unidos. Mas ele não havia nascido de novo. O irmão dele, Charles Wesley, os dois realmente foram como missionários para os Estados Unidos. Eles foram para pregar o Evangelho. E estando no Pacífico, aconteceu uma tempestade. O barco foi ao naufrágio. Então, como se estivesse indo quase para a profundeza do mar. O John Wesley ele sempre estava orando, lendo a Bíblia, pregando. Isso era a vivência dele. Mas, dentro daquele barco, então, da mesma maneira ele fez o quê? Orou, pregou e também leu a Bíblia. E quando o barco estava indo para o naufrágio, ele ficou com medo, pensando, nossa, será que eu vou morrer? E ficando com muito medo, ele conseguiu ouvir alguém cantando. Então ele ouviu os louvores realmente lá atrás do barco. E ele foi ver quem era. Os irmãos moravianos estavam ali, cantando. Até as crianças, todos eles pareciam que estavam em paz, louvando, cantando louvores. E ele foi e perguntou, nossa, vocês não estão com medo? Eles falaram, não, não estamos. Ele falou, nossa, mas se o barco for ao naufrágio? Falou, nossa, se for ao naufrágio, nós iremos para o Senhor. Então quer dizer que ele também pensava desse jeito. Mas chegando em frente à morte, ele também não sabia o que fazer. Mas aquelas pessoas eram de verdade, porque aquelas pessoas em frente à morte estavam em paz. E ele percebeu, nossa, a fé que eu tenho é diferente da fé desses homens. E o barco não foi ao naufrágio e conseguiu chegar em segurança
até os Estados Unidos. E a partir daquele tempo, John Wesley e Charles Wesley, todos eles tiveram um problema no coração. E eles pensaram, nossa, a nossa fé está com algum problema. E eles começaram a pensar na fé que eles tinham. Então, perdão, aqueles eram irmãos puritanos. Os irmãos puritanos que estavam naquele barco foram e perguntaram para ele, para John Wesley, dizendo, você tem o Espírito Santo? Ele falou, sim. E no diário, o que ele escreveu? Então ele respondeu, mas ele respondeu sem coragem, sem confiança. Então ele perguntou, você tem a fé que o Espírito Santo testifica? Então é o Espírito Santo que faz compreender, o Espírito Santo que dá esta palavra. Você tem esta fé? Ele foi questionado desse jeito. Se nós olharmos em 1 Coríntios, nós fomos enviados pelo Senhor Deus, então essa graça da palavra do Senhor Deus nos faz compreender a palavra. Como na palavra também de Romanos, capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo nos faz saber que nós somos os filhos do Senhor Deus. Então, nós temos essa palavra que é testificada pelo Espírito Santo. Então, nós ficamos pensativos e ficamos pensando sobre a nossa própria salvação, a dificuldade. Então, ele foi como missionário para os Estados Unidos e ele falhou, porque ficou preso nesses pensamentos. E ele voltou para a Inglaterra e ele ficou pensando sobre a salvação, com peso, não tinha mais certeza. E ele pensou: nossa, eu não posso ser mais pastor. Eu não tenho nem certeza da minha salvação. E ele quis deixar de lado. E ele ficou pensando: nossa, eu vou ficar quieto, esperando até conseguir compreender a salvação. E assim eu vou viver como um evangelista novamente, como um pregador. Mas o Charles Wesley foi o que recebeu a salvação primeiro, compreendeu a palavra da graça, e assim depois ele foi e pregou para John Wesley. E um dia ele foi para um lugar onde as pessoas pregavam a palavra em um bairro da Inglaterra, e ele foi e sentou lá atrás e recebeu a salvação. Então, uma das pessoas que conduziam ali, ele estava lendo a palavra de Romanos, que foi escrito por Martim Lutero, e naquele dia ele, ouvindo aquela palavra, compreendeu. O dia da salvação do John Wesley, eu anotei aqui. John Wesley recebeu a salvação no dia 24 de maio de 1738, às 8h45 da noite. Então, se nós olharmos no livro escrito por John Wesley, aparece o dia, o mês, o ano e as horas que ele recebeu a salvação. Então, ele compreendeu a salvação exatamente. E o pregador mais famoso dos Estados Unidos, D.L. Moody, ele recebeu a salvação no dia 21 de abril de 1855. Havia uma igreja onde havia um professor da escola dominical que explicou para ele o evangelho e ele recebeu a salvação. E também nós temos o famoso Charles Spurgeon, da Inglaterra. Ele também tinha o seu pai, o seu avô, que todos foram pastores. Mas ele também recebeu a salvação em 1850. No dia 6 de janeiro de 1850, ele recebeu a salvação. Ele recebeu a salvação bem cedo, quando ele tinha 15 anos de idade. E após ter recebido a salvação, ele se tornou um pastor famoso na Inglaterra. E quando nós falamos Charles Spurgeon, chamam de imperador da pregação. Ele pregou por todos os lugares. Mas se nós olharmos para todos eles têm uma data da salvação. Não quer dizer que a data seja extremamente importante, porque você pode esquecer a data, mas existe o dia da salvação. O dia feliz, o dia em que o Senhor Jesus lavou meus pecados. Tem o dia.
Então, esse dia é tão importante, esse dia do crescimento, da salvação. Então, quando essa semente vai para a terra, nasce a erva, começa a vida. Então, primeiro, nós todos ouvimos a palavra da graça do Senhor Deus. E tem o dia onde nós compreendemos a graça do Senhor Deus, é o dia da nossa salvação. Vamos procurar Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Quem consegue procurar, por favor, procurar a palavra. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Aqui no screen está escrito também. Vamos ler todos juntos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, essa graça do Senhor, nós recebemos a salvação. Então, quando você compreende a graça, você recebe a salvação. Então, a salvação é em um único instante, é de uma vez. Então, a salvação não é por vários dias, é no dia que você compreendeu, naquele mesmo instante. Então, qual dia, quais horas, minutos e segundos foram ditos por John Wesley? Então, recebemos a salvação. Então, isso não vem de nós. Isso é dom de Deus. Quando nós recebemos o presente, nós não precisamos falar outra coisa. Nós só podemos falar o quê? Obrigado. É só aceitar. Então, nós podemos dizer que é o dom de Deus, que é presente de Deus. Então, esse valor do presente é pago pela pessoa que está te presenteando. O Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito para este mundo. O Senhor Jesus, ele morreu pelos nossos pecados. Ele pagou. Quer dizer que a graça, tudo foi feito pelo Senhor. E essa é a verdade. Esse é o presente que o Senhor ele nos permite. Então, quando nós ouvimos essa palavra e compreendemos, nós recebemos esse presente. Então, nós podemos dizer que é um presente que recebemos somente uma vez na vida. Então, realmente, outra pessoa fala, Senhor, por favor, me salve dessa vez também. Não existe orações assim, porque a salvação é única. Então, você receber a salvação, quer dizer que o que você recebeu no passado, então, algumas pessoas compreenderam hoje, tem pessoas que compreenderam ontem. Então pode ser o quê? Quinta, sexta, sábado. Tem pessoas que receberam a salvação há 1 ano atrás, 3 anos atrás. Ou no seminário, no retiro. Então tem pessoas que têm a salvação que é exata. Então esta salvação, em 1 Pedro, capítulo 1, realmente versículo 8, realmente nós amamos a Cristo que não vimos, mas agora nós nos alegramos no Senhor que não podemos ver, o invisível. Então nós recebemos a salvação do nosso espírito. Então nós estamos ali realmente no gozo inexplicável por nossas palavras, porque nós temos uma felicidade. Então, dia feliz, o dia em que o Senhor me salvou. Então é uma graça realmente inexpressível por palavras. Então nós temos coisas deliciosas no mundo e ficamos alegres porque comemos, não é? Nós nos alegramos vendo paisagens, mas tudo isso se passa rapidamente. Então isso não é nada de uma felicidade gloriosa. Então quando nós recebemos a salvação, é inexplicável por nossas palavras. É glorioso diante do Senhor Deus. Então nós podemos receber a salvação do nosso espírito. Então nós recebemos a salvação diante do Senhor Deus, porque Adão pecou diante do Senhor, e nós todos nos fizemos pecadores. Desde o momento que nascemos como pecadores, com o espírito morto. Nós estarmos mortos diante do Senhor Deus quer dizer que nós perdemos a comunicação com o Senhor Deus. Então, realmente, quando nós temos eletricidade, por exemplo, todo mundo diz o quê? A eletricidade foi cortada, não é? Quando está sem energia em casa. Então, da mesma maneira, com a energia você pode ter o que funcionando o microfone, o telefone, o ventilador, o ar-condicionado. Mas quando a eletricidade é cortada, acabou.
Acabou tudo, nada funciona. Então agora, realmente quando nós testamos, nós falamos aqui, ixi, a eletricidade morreu, a luz acabou. Então o espírito está morto, quer dizer que a comunicação com o Senhor Deus foi cortada. Quer dizer que você nasceu em um estado onde o espírito está morto. Então uma pessoa quer dizer que ela realmente tem o seu espírito morto, que acabou essa comunicação. Quando recebe a salvação, é vivificado e ele precisa agora estar vivo, não é? Mas se ele continuar ali no meio dos mortos, quer dizer que ele vai viver com as ações, as obras, vivendo junto dos mortos. Os mortos vão para o inferno. É por isso que o Senhor ele faz o quê? Ele nos salvou em espírito e também ele vive com as nossas obras. Então nós recebemos a salvação do espírito, da graça de Deus. Então, isso tudo acontece somente pela graça, pela fé. Como em Tiago, capítulo 1, versículo 18 também. O Senhor Deus ele nos permitiu para que nós pudéssemos nos tornar em seus frutos. E com o Senhor, ele realmente nos deu a luz. Então nós, pela palavra do Senhor Deus, nós nascemos diante do Senhor Deus, nos tornamos em filhos do Senhor Deus. Então nós temos recebido a salvação. Nós podemos dizer que o início da vida. Quer dizer que nascemos como filhos do Senhor Deus. E segundo, o Senhor ele disse que é a espiga. A espiga é o início da vida. Quer dizer que é o crescimento da vida. Quer dizer que existe o crescimento da vida. Se olharmos em 1 Tessalonicenses, realmente diz que a nossa fé ela vai crescendo. Então, quer dizer que a nossa fé, que era como de mostarda, foi iniciada. Então, mas desde o dia que nós recebemos a salvação, a nossa fé vai crescendo. Então, a semente, ela caiu, e assim, realmente, ela nasce essa erva, quer dizer que ela está crescendo. Mas se ela não der a erva, quer dizer que não está crescendo. Então, tem um processo do crescimento da vida de fé. Existe o crescimento. E o que nós falamos sobre isso? Nós podemos dizer que a salvação da nossa vivência. Vamos procurar Filipenses capítulo 2, é a salvação da personalidade dos valores. Vamos procurar Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Também está na tela. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos à aliança de Deus. Perdão, irei ler novamente. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai as vossas salvação com temor e tremor. O apóstolo Paulo ele foi para Filipenses para pregar a palavra e muitas pessoas receberam a salvação e assim iniciou a igreja e ele enviou essa palavra para a igreja de Filipenses. Então ele foi aprisionado e ele foi para Roma e ele continuou pregando por lá. Enquanto ele estava por lá, ele enviou essa carta para a igreja de para o pessoal de Filipenses. Ele já disse que realmente quando estava com vocês, eu preguei a palavra, e não somente quando eu estava aí, mas agora eu estou longe. Então, mas mesmo na minha ausência, que todos vocês possam obedecer com temor e tremor, possam cumprir a vossa salvação. Ele disse para eles operar a salvação. O que é operar a salvação com temor e tremor? Então, salvação é salvação, mas esta salvação que aparece aqui não é a salvação do Espírito. A salvação do Espírito você recebe somente uma vez. Uma vez que você recebe, então você pode ir para o reino de Deus. E é por isso que uma pessoa que recebeu a salvação, então agora não tem como cancelar esta salvação. Mas nós possamos obedecer diante do Senhor Deus sempre. Então isso não é somente a salvação do Espírito que nós podemos dizer sobre a salvação, mas está falando sobre a salvação da vivência, da vida, para nós vivemos como o Senhor Deus. Então pense bem, você dizer para alguém, você tem que usar bem o seu dinheiro.
Nós falamos uma coisa dessa para uma pessoa que não tem dinheiro? Não, nós precisamos falar para uma pessoa que tem dinheiro. Aprenda a usar bem o dinheiro. Quer dizer que é para uma pessoa que tem dinheiro. Então, ele fala para operar a vossa salvação. O que isso quer dizer? Então, a salvação que nós recebemos, a salvação, ela não quer dizer que ela é imperfeita, insegura, então nós precisamos cuidar e transformá-la e aperfeiçoar. Não é isso. A salvação que recebemos é perfeita, mas o que significa operar essa salvação? Quer dizer que enquanto nós estamos crescendo, nós temos o processo do crescimento. Então nós precisamos operar a salvação com temor e tremor. E isso não é temor e tremor porque nós iremos perder a salvação. Uma pessoa que recebeu a salvação já não tem mais medo, porque não existe mais juízo, não existe perdição. Mas por que é que nós precisamos ter temor e tremor? Então nós recebemos a salvação, mas nesse meio ainda a nossa vida de fé não cresceu. Então, pode ser que ainda vamos e cometemos algum erro. É por isso que dentro da nossa vida, na nossa fala, nossas ações, nós podemos pecar. O que será que acontece quando nós pecamos? Quer dizer que uma pessoa que não recebeu a salvação, realmente ela tem a vida, a personalidade que precisa a cada momento crescer, se tornar como a do Senhor Jesus. Como em Gálatas capítulo 4, realmente que até que a estatura realmente de Cristo seja formada em vós. Ele diz que ele recebe o quê? As dores de parto. Então uma mãe ela sofre dores de parto para dar à luz, mas também ela sofre para fazer o filho crescer. Então a criança, o bebezinho está chorando, fazendo cocô, xixi, nem sabe o que é vergonha. Ele vive só do jeito que ele quer, não é mesmo? Já que é uma criança pequena. Então, para criar isso, realmente, como é um grande esforço, dedicação. Agora é uma criança bagunceira, mas daqui a pouco ela vai melhorar. E assim nós criamos a criança. Então, o apóstolo Paulo, ele pregou a palavra para a igreja de Gálatas. Ele passou por dores de parto, até que o formato de Cristo fosse formado neles. Ele passou por dores de parto, até que a imagem, a estatura completa de Cristo. Quer dizer que a personalidade de Cristo é formada. Quer dizer que o amor de Cristo, o amor da graça de Deus, nós recebemos a graça, o evangelho do Senhor Deus, e agora nós temos o Espírito Santo dentro de uma pessoa que recebeu a salvação. E é por isso que a personalidade de Cristo é formada a cada momento mais dentro de nós. O Senhor já disse, tende em vós esse mesmo sentimento. Filipenses capítulo 2, que fala que é o sentimento de Cristo. Quer dizer, cada momento mais é formado em nós. Em 2 Pedro capítulo 3 também, a personalidade do Senhor é formada em nós. Então, isso é algo impressionante. É por isso que cada momento mais o seu coração vai mudando. E nós podemos dizer que isso é a salvação do Espírito Santo. Então nós precisamos ter medo. Por quê? Temor e tremor, porque pode ser que nós cometamos algum erro. E fracassemos. Então, eu tinha 5 irmãs antigamente. Então, meus pais, eles tiveram 5 filhas e não tiveram nenhum filho. E mais uma vez eles tentaram e eu nasci, não é? Então, como eu sou precioso, né? Sendo o único filho da família. Tá, todas as irmãs, elas tinham que me ajudar. Elas me cuidavam tão bem a ponto de não deixar os meus pés tocarem no, no chão. Então, eu acho que eu era tão precioso mesmo. A minha mãe, ela realmente era muito medonha. Eu tinha muito medo dela. Mas como que a minha mãe, ela me amava tanto? Mas quando eu cometi algum erro, eu não lembro de ter apanhado de meu pai, mas de minha mãe. Minha mãe, ela deixava a vara presa no lugar bem alto. E se deixar no lugar baixo, pode ser que eu pegue, quebre, esconda. Mas ela deixava no lugar bem alto, para não poder alcançar. E quando eu errava, ela olhava para a vara. E ela não batia naquele mesmo momento. Então ela olhava para a vara e eu imaginava, nossa, eu vou apanhar. E aí vinha o medo. Então eu não sei como minha mãe, ela tinha uma memória tão boa. Ela lembrava de tudo, e quando ela levantava a vara, no dia que levanta a vara, ela falava, no dia tal você fez isso, e pá, batia em mim. E ali a minha panturrilha, e pá, mais uma vez, você, naquele dia fez isso, pá. E ela lembrava e batia, batia, batia.
Então, o Senhor Deus, Ele é o Deus do amor. O Senhor Deus, Ele disse para castigar o filho que pratica essa iniquidade, comete o erro, porque você ama. Quem ama, castiga severamente o filho. Bata, porque não morrerá. Então, isso não quer dizer que você pode espancar o filho a ponto de não morrer. Então, mas quer dizer que é na medida do suficiente, do adequado, você precisa castigar. Como em Hebreus, capítulo 2. Então, o Senhor Deus, Ele já disse que Ele castiga a todos os seus filhos. Porque se não castiga, Ele não é filho, é bastardo. Por que você vai bater num filho do outro? Não tem porquê. Se ele comete erro ou não, não importa. Você bate no seu filho. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação, o Senhor Deus, Ele deixa, porque daqui a pouco eles vão para o inferno. Mas o Senhor Deus, Ele faz o quê? Permitiu a graça da salvação, e nós recebemos a salvação, e assim o Senhor Deus, Ele nos castiga. O Senhor Deus, Ele não nos deixa quieto. Ele pode permitir um pouquinho de castigo para as pessoas que não receberam a salvação, para que elas recebam a salvação, para terem um coração mais humilde. Então, mas para os filhos do Senhor Deus, não são bastardos, são filhos, é por isso que o Senhor Deus, Ele castiga. Tinha uma irmã que dizia, pastor, eu cometo erros, mas Deus, Ele não me julga. Olha só, parece que eu sou a filha caçula. Não, você não deve pensar que você é caçula. Não existe caçula diante do Senhor Deus. Você tem que pensar se você não é o bastardo. Alguém que é considerado não filho. Então é por isso que nós precisamos ter temor e tremor. É por isso que, como filhos do Senhor Deus, cristãos, toda a nossa ação, toda a nossa fala, nós não devemos enganar a nossa própria consciência. Tudo tem o seu castigo. Quando nós obedecemos, mais nós obedecemos, existe o galardão. Seja carnalmente, seja espiritualmente. Quando nós cometemos algum erro, existe o castigo do Senhor Deus. E é por isso que o Senhor Deus, Ele nos cuida, Ele nos permite essa graça. É por isso que nós que recebemos a salvação, nós precisamos cada momento mais cumprir, operar a salvação. Nós temos a salvação da nossa vivência, quer dizer que nós precisamos viver como uma pessoa que recebeu a salvação. Quer dizer que nós precisamos cumprir a salvação em nós. Se nós olharmos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, então vai aparecer novamente também na tela, mas vamos procurar. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Vamos ler todos juntos? Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Como meninos novamente nascidos. O que é isso? Quer dizer que são bebês? Bebê não procura bebida, não procura cigarro. Bebê é menino que acabou de nascer, só procura leite. Então, assim como um bebê, nós precisamos procurar o leite. Então, a todo momento, como crianças pequenas, precisamos procurar esse leite racional. Então, o que é esse leite racional? Quer dizer que nós precisamos buscar a palavra. Então, uma pessoa que não recebeu a salvação odeia a palavra da Bíblia. Que não recebeu a salvação e ela frequenta a igreja, ela fica falando, eu vou ler a Bíblia. Lê um pouquinho, já está com sono, aí já dorme. É por isso que se você não está conseguindo dormir e você lê a Bíblia, você adormece. Então isso quer dizer o quê? Que isso está errado. Então, antes de eu receber a salvação também. Quando chegava todo o novo ano, eu falava comigo mesmo, nossa, agora eu vou ler a Bíblia. E começava a ler, palavra de Mateus capítulo 1, versículo 1. Então eu começava a ver livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá. E os seus irmãos, Judá gerou a Tamar, a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Abinadab, Abinadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Raabe e a Boaz. De Raabe a Boaz. A Boaz gerou de Rude e Obed. A Obed gerou Jessé. E Jessé gerou a rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, do que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E eu li e... fechava a Bíblia. Cansei. Então tem pessoas que leem esse livro e falam, isso aqui é aquele livro? Que livro de geração, é? Só fala, parece gerou. E fechava a Bíblia. Então assim não consegue ir muito.
Não sabe nem o que leu mais. Então, ler a Bíblia não dava certo. Mas depois que eu recebi a salvação, a Bíblia, ela era muito divertida. Mas não é assim, quer dizer que eu conheço toda a Bíblia. Então, cada momento surge o quê? A vontade de ler, a vontade de procurar, de ouvir, não sabe se o tempo está passando ou não. Então, até Davi disse que a palavra do Senhor Deus é mais doce que o mel. Então, uma criança pequena, como ela busca o leite, realmente nós estamos deitados nos seios da mãe, ouvindo essa palavra, compreendendo. Nós buscamos o leite racional. Então, para que nós possamos ir o quê? Crescendo. Quer dizer que é crescendo na salvação. Então, nosso espírito ser salvo é em uma única vez. Quer dizer que de uma única vez nós recebemos a salvação. Então, nós crescemos, como em Filipenses capítulo 2, versículo 11, ele já disse para nós irmos o quê? Com temor e tremor, operando a vossa salvação. Isso quer dizer que desde o dia que recebemos a salvação, precisamos ir operando. Quer dizer que precisamos ir crescendo. Então, como nós precisamos crescer até que nós possamos crescer como homens crescidos. Então, uma criança pequena, ela tá ali comendo papinha, não é? Sopa. E depois ela vai crescendo. Então, nós também, sempre no início, temos a palavra do Senhor Deus. Realmente nós não conseguimos compreender. Nós não podemos comer uma comida firme, sólida. Nós somente conseguimos comer comida que é papinha, não é? Mas depois que recebeu a salvação, passa um tempo, você pode falar palavras fortes. Fala. E ele fala, ai meu Deus do céu, palavra difícil, forte, pesada para o meu coração. E quer desistir. Então tem pessoas que falam, ai, me deu a salvação de graça, mas eu estou sofrendo tanto. Não pode pensar assim. Na verdade, quando você recebeu a salvação, você precisa pensar. Olhem a morte olhem o sofrimento do Senhor Jesus. Quanto ele sofreu para me salvar. O meu tempo, os meus bens, tudo isso eu preciso entregar para o Senhor. Viver ou morrer, eu sou do Senhor. Então isso é a vivência do cristão. Nós podemos dizer que a vivência, a obediência, o sacrifício diante do Senhor Deus. Quem não recebeu a salvação, quando você prega uma palavra um pouco mais difícil, ela se torna o quê? Como um bebê. Já chora e quer fugir, não aguenta. Então é por isso que na igreja de Corinto também o apóstolo Paulo, ele já disse, realmente vós ainda são como meninos diante do Senhor. Realmente estão bebendo leite, não estão conseguindo comer comida firme. Então, até agora não estão conseguindo comer da comida sólida. Então são como meninos diante do Senhor. Quer dizer que estão presos na carne. Receber a salvação, recebeu, mas até agora não consegue viver diante do Espírito Santo, está vivendo conforme a carne. Quer dizer que é uma criança diante do Senhor. Precisa crescer para assim comer da comida firme, precisa saber discernir o que é certo e errado. Então agora uma pessoa que recebeu a salvação precisa viver com confiança, com firmeza. Então realmente quanto mais a sua vida de fé vai crescendo, mais você pode viver sem pecar. Quer dizer que o seu coração muda, a sua vivência muda, a sua personalidade vai mudando. Os seus atributos, a sua forma de agir, a sua forma de pensar, o seu coração. É por isso que em 1 Coríntios, capítulo 3, o apóstolo Paulo já disse que quando eu era como menino, pensava e fazia coisas de menino. Então era como de menino, mas agora, como um homem crescido, já abandonei as coisas de menino. Então, quando eu cresço, realmente eu posso abandonar essas coisas de menino. Então agora, cada momento mais, como um cristão pode viver pelo Espírito Santo, não pela carne. Não vive-se, mas por si. Então quer dizer que isso é a mudança, isso é o crescimento. Tudo isso é necessário um tempo, mas há o crescimento. É por isso que nós podemos dizer que existe o processo do crescimento diante do Senhor Deus. Então nós precisamos orar, crescer diante do Senhor Deus. Filipenses capítulo 2, realmente ele já disse para nós obedecemos e crescemos, porque o Espírito Santo que agora que está dentro de nós. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Quando a sua vida de fé vai crescendo, você consegue compreender e você consegue agir. Por quê? Se torna o seu desejo, a sua esperança fazer a vontade do Senhor Deus. Então, antes,
realmente nós pensávamos, como é que eu vou tentar agradar ao Senhor Deus? Como é que eu vou... pensavam, como é que eu vou agradar a minha carne? Como é que eu vou viver uma vida boa? Como é que eu vou ter satisfação? Mas, após a salvação, nós temos a esperança, o nosso desejo de querer agradar o Senhor Deus. Viver ou morrer agora é para fazer a vontade do Senhor. Então, nós fazemos a vontade que agrada ao Senhor Deus. Então, isso se torna o desejo eterno das nossas vidas. Então, agora, realmente, eu quero viver diante do Senhor Deus, fazendo a sua vontade, até que eu possa me encontrar com o Senhor. Então, eu viver conforme a vontade do Senhor Deus. Realmente agora não resta muito para me encontrar, mas no dia que eu me encontrar com o Senhor irá me elogiar. Eu vivo somente por essa esperança. Então é esse Senhor Deus que atua dentro da minha vida, fazendo essa vontade, tendo essa esperança. Então quando eu cresço desse jeito, realmente eu tenho essa esperança de ser Senhor Deus, eu tenho esse agradecimento, e essa se torna a minha esperança, a minha vida. Então nós temos uma vida do crescimento, o processo, a etapa do crescimento, onde nós obedecemos a palavra do Senhor Deus e vivemos, não vivendo conforme a carne, mas vivendo conforme o Espírito. E é por isso que em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, vamos procurar. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2. Vamos ler todos juntos. Para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então nós, após termos recebido a salvação, quando a nossa vida de fé ela vai crescendo, cada momento mais, nós não buscamos as coisas da carne, mas vivemos conforme a vontade de Deus. Não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus, no tempo que nos resta na carne. Então, antes vivíamos conforme a nossa carne, conforme a nossa vontade, mas, após a salvação, agora, não segue mais a concupiscência do homem, não segue mais a vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. Agora não nos resta muito tempo para a nossa carne. O tempo restante que nós temos para a nossa vida, para a glória do Senhor Deus, agora nós precisamos ir diante do Senhor Deus. É o restante da nossa vida. Então, nós podemos dizer que esse é o crescimento da vida diante do Senhor Deus. Então, cada momento mais, a nossa vida de fé vai crescendo. Quanto mais nós vamos crescer na vida de fé, nós podemos ter o quê? A espiga. Primeiro é a erva, depois a espiga, e depois é o grão cheio na espiga. É o grão. Então, quer dizer que quando o grão já está maduro, pega e logo passa a ceifa, né? E corta-se. Então, vamos procurar Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículo 20. Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Versículo 20. A partir do versículo 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, a nossa cidade está nos céus. Uma pessoa que recebeu a salvação agora tem dupla cidadania. A carne está neste mundo, não é? Podemos dizer que a nacionalidade sul-coreana, se nascemos na Coreia do Sul, nasceu nos Estados Unidos, estadunidenses, não é? Mas nós somos pessoas que recebemos a salvação. Agora, nós temos a cidadania do reino dos céus. A nossa cidadania é dos céus. Então quer dizer que desde o momento que recebemos a salvação, agora nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Então a nossa carne, realmente daqui a pouco irá partir. Então nós agora temos o quê? A ousadia de entrarmos no reino do Senhor Deus, a confiança, porque nós somos o quê? Cidadãos de lá. Então, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quer dizer que quando o Senhor ele retornar, ele virá nos buscar. Primeiro o Senhor Jesus, quando ele veio na sua primeira chegada a este mundo, ele veio para nos salvar, permitindo a graça da salvação.
Mas o seu segundo advento é para nos buscar, para entrar no seu reino. Então aí ele fala, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então é esse Salvador que nós estamos esperando. Primeiro, nós temos a salvação do nosso espírito ao compreender a palavra do Senhor Deus. Segundo, nós temos o que? A operação da salvação dentro da nossa vida, quer dizer que a nossa vida, nossas obras, nossas ações, nosso pensamento, o coração vai mudando, nós vamos crescendo. E quando o Senhor ele retornar para este mundo, nós temos o que? A terceira salvação. É a salvação do nosso corpo. Quer dizer que o nosso corpo e espírito serão transformados, serão levados para o reino de Deus. É por isso que nós esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O Senhor Deus, o Criador, realmente criou este nosso corpo que é fraco, que não tem nada, não é? Quando ficamos um pouquinho doentes, já ficamos acamados, não sabemos nem o que fazer, estamos cansados, não conseguimos nem levantar. Nossa carne é fraca. Então, esse corpo que é tão abatido, que é fraco, o Senhor, ele transformou como o seu corpo glorioso. O corpo do Senhor é corpo poderoso, é corpo glorioso, que não morre, é espiritual. O Senhor, ele nos transforma em seu corpo glorioso. Então, quando nós olhamos para a larva que está comendo daquelas folhas, não é? Parece bem nojento, né? Andando. Mas ele entrou ali dentro de uma flor e se encasulou e sai com uma borboleta. E a borboleta vai voando, passa pelos oceanos. É incrível. Então, esse corpo abatido. E ele se tornar uma borboleta gloriosa e poder ir voando. Se tornarem um corpo glorioso para se encontrar com o Senhor. Então, transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Então, nós estamos esperando por esse Senhor. Nós esperamos por esse dia. Tá, agora, essa carne que nós temos é muito fraco, adoece, fica cansado, cada momento mais vai adoecendo. Então, no dia da vinda do Senhor, cada momento mais nós temos o quê? Crescendo, vamos mudando, mas na vinda do dia do Senhor, nós iremos ser bem mais maravilhosos, bem mais gloriosos do que os anjos. Os anjos são incomparáveis. E anjos, quando se corrompem, o Senhor simplesmente os julga e os manda e os expulsa do reino dos céus. Um anjo corrupto realmente se torna do credo do diabo, não é? Então nós todos somos o quê? Filhos do Senhor Deus. Nós somos aqueles que são filhos. Os anjos são servos, são criações para serem servas. Então eles todos realmente caíram na tentação desse diabo e Adão, por exemplo, ao comer desse fruto, ele caiu na tentação, falhou nesse teste diante do Senhor Deus, mas o Senhor Deus ele permitiu a graça para que possa ser restaurado, não é? Então ele morreu em espírito por ter comido desse fruto, mas o Senhor Jesus veio e venceu. O Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Então agora nós todos cremos e recebemos a salvação. Nós podemos dizer que agora estamos comendo desse fruto da árvore da vida. Quer dizer que nós temos a vida eterna. Então nós não recebemos mais a palavra somente do diabo. Nós estamos ouvindo a palavra dentro da igreja, recebemos a salvação, precisamos nos esforçar, dedicar aqui. Então, o diabo ele fica falando do nosso lado, mas mentiras, dizendo, não, você precisa fazer isso, aquilo, para você receber. Mas nós o quê? Vencemos. Como? Porque nós ouvimos a palavra da graça do Evangelho de Deus. E então agora nós vencemos contra o diabo, a tentação, que dizia que nós precisávamos fazer alguma coisa, que dependia das nossas obras. Então nós agora, vencedores, nós temos o rei que está sentado no trono. Nós, como seus filhos, nós podemos sentar ao seu lado? E os servos podem sentar ao lado? Não, não podem. Nós, como filhos do Senhor Deus, podemos sentar como a noiva de Cristo, podemos sentar ao seu lado. E é por isso que nós todos também, realmente o nosso corpo glorioso, que também é transformado, nós podemos entrar diante do Senhor Deus. E é por isso que podemos entrar na glória de Deus. Então, vamos procurar Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9.
Hebreus capítulo 9, versículo 28. Versículo 28, eu irei ler. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O Senhor Jesus que veio primeiro, ele se encarregou do pecado de muitas pessoas e ele oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, ele realmente resgatou a todos e aparecerá agora a segunda vez sem pecado. Porque esse Senhor Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi levado para os céus, nos deu a salvação, e agora ele retornará essa segunda vez para todos aqueles que esperam para a salvação. Então agora o que? Sem pecado. Então, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então as pessoas que receberam a salvação já não têm mais nenhuma relação com o pecado. Então o Senhor, ele não está vindo aqui para nos julgar o pecado, mas uma coisa que nós temos certeza é que nós recebemos a salvação. Claro que existe o galadão do Senhor Deus, de como nós vivemos, isso tem a diferença, mas agora sem nenhuma relação diante do Senhor Deus, o Senhor ele aparece uma segunda vez, não é? O Senhor Deus ele se manifesta uma segunda vez. Então nós temos esse corpo glorioso que é transformado diante do Senhor Deus. O Senhor Deus ele nos transforma para que nós possamos entrar no reino do Senhor Deus. Então nós agora, cada momento mais, precisamos fazer o quê? Precisamos operar na nossa salvação. Primeiro, recebemos a salvação, não é? Que é uma única vez, a salvação do nosso espírito. Então isso é a coisa do passado, quer dizer que recebemos a salvação. Agora, como salvos, nós precisamos operar na nossa salvação. É no presente, quer dizer que a nossa vivência, a nossa personalidade, nós precisamos cada momento mais transformarmos até a vinda do Senhor. Isso é algo que é contínuo, isso está no presente, é fazendo. Então, agora nós todos, quando vermos a vinda do Senhor, quer dizer que uma única vez o nosso corpo será transformado. Então agora vamos procurar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 23, vamos ler todos juntos. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, nós que recebemos a salvação, nós temos o que? Esses gemidos. O que isso quer dizer? Nós recebemos a salvação e nós ficamos ali. Agora eu tô querendo ali reclamar, eu já esqueci a graça de Deus, quer viver pela carne, ou fica na dificuldade, pensando na carne, vive na dificuldade, no gemido. Então nós recebemos a primícia do Espírito. Então nós recebemos essa graça diante do Senhor Deus. Não é? Então nós estamos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Do nosso corpo agora que é transformado. Então, assim como o nosso corpo, como uma lagarta que é transformada, como uma borboleta e sai voando, nosso corpo vai ser transformado e vamos voar. Nós estamos esperando somente por este dia. É por isso que são 3 coisas que existem que vocês precisam saber. Então, o dia da vinda do Senhor também é direta. Então, é um instante. Então, essa terceira etapa da salvação é em um instante. Nosso corpo é transformado e somos levados para o reino de Deus. Então, agora, se nós concluirmos, primeiro, recebemos pela graça do Senhor Deus, pela fé, a salvação. E essa salvação que nós recebemos, o que é a salvação? Nós precisamos pensar um pouco. Então, nós recebemos a salvação do nosso espírito. Receber a salvação do espírito. Então, nós podemos dividir em 7 temas bem grandes. Recebemos o presente. É um presente
um set, um combo que nós recebemos, 7 coisas. Então quer dizer que dentro da salvação não é algo simples, entenderam? São várias coisas. Primeiro, então o nosso espírito foi vivificado dos nossos pecados e delitos. Como Efésios capítulo 1, versículo 7. Então nós todos, pela essa graça do Senhor Deus, pela redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, o quê? Segundo as riquezas da sua graça. Então temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Quer dizer que nós recebemos a salvação. Nós primeiro não entendemos se isso é salvação ou o quê. Primeiro, coisa que nós aprendemos é que isso é a redenção pelo seu sangue. Em Hebreus capítulo 2, nós sabemos que isso é pelo derramamento do sangue do Senhor Jesus. Então, sem derramamento de sangue não há remissão. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que o Filho do Senhor Deus, ele derramou o seu sangue e acabou com os pecados para sempre. Ele fez a remissão, ele deu o perdão dos pecados. Quer dizer que no dia que eu creio nisso, eu recebo a salvação. Eu creio nessa remissão feita pelo Senhor. Então quer dizer que agora eu ter sido remido, quer dizer que o Senhor, ele pagou, quer dizer que ele me libertou. Quer dizer que agora eu fui remido, eu fui liberto. Vocês já receberam a remissão dos pecados? Precisam ter certeza disso. Então, alguma pessoa fica pensando, isso é nascer de novo? Ou isso é salvação? Pode você não saber, mas uma coisa que você precisa ter certeza é a remissão dos pecados. Depois de passar um tempo da remissão dos meus pecados, eu pude perceber, nossa, isso era salvação. Nossa, isso era nascer de novo. E quando eu compreendi mais e mais, eu pude perceber, nossa, quer dizer que eu sou filho de Deus. E quando eu creio nisso, quer dizer que o Espírito Santo está dentro de mim. Quer dizer que dentro da Bíblia nós podemos ver várias coisas onde o Filho do Senhor Deus, ele veio e morreu por nós, derramou seu sangue e ele remiu os nossos pecados. Não existe nada mais precioso do que esta verdade, este fato. Então nós temos uma imensa graça que nós recebemos. E assim também, agora nós recebemos a nossa justificação. Então coloquem no screen. Romanos, capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então nós recebemos com preço ou sem preço? Sem preço, o quê? Coloquem, olhem lá no screen. Fomos o quê? Justificados. Sendo justificados, o quê? Gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Recebi o perdão dos pecados. Agora eu fui justificado. Então quer dizer que agora eu sou uma pessoa justa e recebi a salvação um pouco diferente, não é? Vocês receberam o perdão dos pecados, quer dizer que o Senhor está considerando que eu sou uma pessoa que realmente não pequei. O Senhor está fechando os olhos dizendo, tá bom, eu vou considerar você uma pessoa que não cometeu pecados. Mas justificado é o quê? Justificado é uma pessoa que cumpriu toda a lei do Senhor Deus. Então, se nós podemos ver como na palavra de Romanos, por um só homem entrou o pecado no mundo. Quer dizer que Adão, ele pecou, então o pecado entrou neste mundo. Adão, ele ter se tornado pecador, quer dizer que todos nós nos tornamos em pecadores. Mas o Senhor Jesus, ele morreu por todos os homens, ele cumpriu essa palavra da salvação, ele foi obediente, sujeito até a morte. É por isso que o Senhor, ele nos permitiu esta justiça que foi cumprida por ele. E é por isso que agora, sem nenhum preço a nós mesmos pagamos, recebemos a justificação. Então nós somos justificados pelo Senhor. Quer dizer que o Senhor Deus, ele nos considera como pessoas que cumpriram a lei. É de um pouco diferente, não é? O perdão dos pecados para a justificação é um pouco diferente. A justificação é direta, dizendo que nós somos o quê? Justos desde o princípio. Então nós fomos justificados. Então, quando nós recebemos a salvação, esta fé é para a nossa justificação. Coloquem no screen também, vou colocar. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade, vamos ler todos juntos essa palavra, vamos? Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Então nós cremos na palavra, ouvindo a palavra de Deus. Nós cremos na graça de Deus e quem crê tem a vida eterna. Ele diz que vai obter ou não vai obter?
Então, uma senhora antes, quando eu estava pregando, ela veio para mim e disse: Nossa, por que todos vocês são arrogantes, dizendo que vocês receberam a salvação? A salvação só descobrimos quando morremos. E eu olhando para ela, li esse versículo. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, não dá para saber? Ele disse o quê? Nós já tem a vida eterna e não entrará em condenação. Por que eu vou entrar na condenação se o Senhor Jesus já fez por mim? Quer dizer que passou da morte para a vida. Quer dizer que do inferno para os céus. Troquei de carro. Eu troquei do trem que estava me levando para um destino diferente. Então, antes também, eu estava no trem de Honam para Mokpo. E aquele trem, ele estava indo para algum lugar, eu não lembro direito. Então, estava chegando perto de Mokpo. E eu estava sentado conversando com uma pessoa e eu perguntei, para onde você vai? Ele disse, eu vou para Daegu. O Daegu é uma cidade que está totalmente no oposto. Eu falei, Senhor, isso aqui vai para Mokpo, não vai para Daegu. Você pegou o trem errado. Ele achou que estava indo para Daegu e está ali sentado, esperando. Mas se ele for naquele trem, vai para onde? Vai falar o quê? Olha, chegamos em Mokpo. Se chegar em Mokpo, toca uma musiquinha. Depois de Mokpo, só tem lagrimação. Não sei. Então isso quer dizer que ele vai chorar e vai voltar, pegar o trem de volta. Então ele precisa trocar o trem, não é? Neste mundo, mas ir para o inferno. Ir para o céu. Há uma pessoa que está indo para o inferno, não sabe. Tem que trocar, porque depois, quando chegar no destino, não tem como trocar, não tem como voltar. Então nós todos agora obtivemos a vida eterna, agora nós estamos nessa glória diante do Senhor Deus, porque nós passamos da morte para a vida. Nós cremos diante do Senhor Deus. Então, realmente, antes do trem chegar em Mokpo, você precisa trocar na última estação. Porque, realmente, se você ficar esperando ir para Daegu num trem que está indo para Mokpo, é um absurdo. Então, nós podemos ver que realmente nós não estamos mais sobre a condenação. Nós temos a vida. Como em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 também. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos deu o quê? Uma esperança, uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, por que não está no screen? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. O Senhor Jesus, realmente ele ressuscitou, ele nos deu a viva esperança. Quer dizer que nós precisamos nascer na água e do Espírito. Como em João, capítulo 3, versículo 5. Então, o que é a morte do Senhor Jesus? É a água. O Senhor Jesus, quando ele foi batizado, ele entrou na água. Isso representa a morte. Quando ele sai da água, representa a ressurreição. Quer dizer que a morte é a ressurreição. Quer dizer que o perdão dos pecados e a nossa justificação, quer dizer que nós recebemos a nossa vida eterna. Nós temos o que é uma viva esperança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Está guardada no reino dos céus como uma herança para nós. Quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação, nasceu de novo. O que isso significa? Quer dizer que nasceu em carne e depois nasceu mais uma vez em espírito. É por isso que falamos que é nascer de novo. Nasce como ovo e é chocado pela mãe, depois nasce como um pintinho que cresce como um pássaro, sai voando. Primeiro nascemos em carne e depois nós podemos nascer em espírito diante do Senhor Deus e nós podemos dizer que isso é o que? Born again, não é? Então nós nascemos de novo. E se nós nascemos de novo, como em 1 João capítulo 1, eu já disse que no versículo que nós todos nascemos como filhos do Senhor Deus, que nós todos agora nascemos de novo, e então aguardamos pelo Senhor, então, como filhos do Senhor Deus. Então agora nós também, se somos filhos, somos o quê? Herdeiros. Romanos capítulo 8. Procurem na Bíblia ou olhem no screen, por favor.
Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, não é? Então nós primeiro somos filhos do Senhor Deus, nós precisamos passar por essas aflições também. Padecemos com ele para sermos glorificados com o Senhor. Nós temos o quê? Confiança. Confiança. Se você é bonito, feio, não importa, você está na casa de seu pai. Então, o reino do Senhor Deus é o meu reino. Então, agora eu sou o herdeiro. Eu estou junto com Cristo. E agora, junto de Cristo, eu estou no reino do Senhor Deus como herdeiro. E agora eu posso receber essa glória do Senhor Deus. Então, o anjo não pode entrar nesse lugar. Então, é algo glorioso. Então, você está junto com Cristo. Você está junto como herdeiro do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus permitiu essa glória para nós. Nós iremos receber essa glória. Para isso, nós precisamos padecer com o Senhor. E é por isso que neste mundo nós sofremos. O Senhor Jesus sofreu também para entrar na glória. Então, nós todos iremos sofrer para podermos entrar nessa glória. Então, quando nós vivemos sofrendo, obedecendo, por quê? Nós temos essa aliança de que iremos entrar na glória com o Senhor. E é por isso nós somos herdeiros de Deus. E assim também nós recebemos o Espírito Santo. Isso é algo muito importante, hein? Gálatas capítulo 3, versículo 2. Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, é o quê? Como é que é? Recebestes pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando você ouve, você recebe o Espírito Santo. Quando você recebe a salvação, receber o perdão dos pecados, ser justificado. E também obter a vida eterna, nascer de novo, se tornar filho de Deus. E também se tornar o herdeiro de Deus. E também receber o Espírito Santo. Então nós precisamos saber disso. Então eu também recebi a salvação, mas antes não sabia que eu havia recebido o Espírito Santo. Então uma criança pequena não sabe se ele tem fígado, rim, coração. Ele sabe de alguma coisa? Não sabe. Ele não sabe, mas tem ou não tem? Tem. Já que tem, é por isso que ele está vivo. Então, quando ele aprende sobre o organismo, o sistema, os órgãos, ele consegue aprender. Nossa, eu tenho fígado, pulmão, rins. Então, realmente assim, ele consegue saber depois da salvação. Nossa, o Senhor está em mim. Nossa, o Espírito Santo está em mim. É por isso que em Romanos capítulo 8 nós podemos dizer que o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, tudo é a mesma coisa. Então, o Espírito de Cristo é o Espírito Santo que está dentro de mim. O Espírito Santo está em mim, aleluia, amém, ele está em mim. No caminho estreito, eu estarei alegre até o anoitecer, porque o Espírito está em mim. O Espírito Santo estar em mim é algo muito precioso. Agora o Espírito de Deus está em mim. Eu recebi o Espírito Santo. Vamos procurar 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso coração é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, o nosso corpo, o apóstolo Paulo, ele já disse que o nosso corpo, nós recebemos diante do Senhor Deus. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Então, agora, esse corpo que nós temos. Então, antes de nós recebermos a salvação, como ele era, nós recebemos primeiro o quê? Nossos pais, a nossa vida, porque eles nos deram a luz. Então, mas como é que o Senhor Deus ele nos faz? Ele nos faz crescer, nos cuida.
Então, primeiro, vamos ver. Quando eu estou concebido dentro da barriga da minha mãe, a minha mãe está cuidando de mim, não é? Então, mas realmente dentro dessa barriga, quem é que me criou? É o Senhor Deus? Então é misterioso se nós olharmos o organismo, como ele vai sendo formado, vai se formando. O nosso coração, dizem que bate mais de 100 mil vezes ao dia. Bate demais. Pode bater mais do que isso. Então realmente o Senhor Deus que criou esse nosso corpo. Após a salvação, este corpo também nós entregamos para o Senhor Deus. Nós entregamos ao Senhor. E é por isso que esse nosso corpo, ele é proveniente de Deus. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Então é o templo do Senhor Deus, do Espírito Santo. Não somos de nós mesmos, nós somos comprados com preço. Versículo 20. Nós fomos vendidos por conta do pecado, mas o Senhor foi e comprou com um preço grandioso que é o sangue. O Senhor Jesus que derramou o sangue no Calvário, ele me salvou. E agora meu corpo e espírito, tudo foi comprado com um grande preço. E agora, meu corpo, o Senhor Deus me permitiu. E o Senhor Jesus comprou com preço. O Espírito Santo entrou dentro desse corpo. É por isso que podemos dizer que a Trindade divina está dentro de mim. Quer dizer que o Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo está dentro de mim. Não posso usar esse corpo do jeito que eu quiser. Então agora, realmente, nesse corpo diante do Senhor Deus, o Senhor está dentro de mim. Então agora eu preciso saber que esse é o templo do Senhor Deus. E eu posso dizer que este é o templo do Senhor Deus. Então nós temos o templo diante do Senhor Deus, o templo de Jerusalém. Então o Senhor realmente está dentro realmente daquele templo? Não está, aquele templo já foi destruído, o templo de Salomão já acabou. O Senhor Jesus diz, derrubem esse templo que em 3 dias eu reconstruirei. Eles falaram, nossa, esse templo foi construído por mais de 50 anos, mas você vai derrubar e vai construir? Então, mas o Senhor Jesus disse, não, ele estava falando sobre o seu corpo. Quer dizer que o corpo do Senhor existe o Espírito de Deus. Vocês irão me matar. Vocês vão me matar em 3 dias, eu ressuscitarei. Mas como é que aqueles fariseus, aqueles judeus iriam saber? Não sabiam. O Senhor Jesus, ele morreu e subiu aos céus. E agora onde está então esse templo do Senhor? Está dentro de nós, porque o Espírito Santo está em nós. Nós somos o templo do Senhor. Não dá para compreender, não é? Mas o Senhor está dentro de nós. Mesmo sem saber, ele está. Então agora o que precisamos saber? Que ele está em nós. É muito importante sabermos da presença do Espírito Santo dentro da nossa vida. Como em Romanos capítulo 8, versículo 9, realmente qualquer um que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. O amor do Pai não está nele. Então o Espírito de Cristo é o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito de Cristo não é cristão. Cristão não é utilizado um termo, não é um termo para se utilizar para as pessoas que frequentam a igreja. Cristão é aquele que se diz filho de Deus, é aquele que tem Cristo dentro dele. Quer dizer que o Espírito Santo habita dentro dele. Cristo está em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20 também. Eu fui crucificado com Cristo, eu morri com Cristo. Eu morri. E agora já não mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O meu corpo, o meu espírito foi comprado com preço. O Espírito Santo está dentro de mim. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora, realmente, eu já não estou vivendo dentro dessa carne. Então, o Senhor me ama, o Senhor, ele me permitiu essa graça. E eu realmente recebi essa graça do Senhor Deus. O Filho de Deus está dentro de mim. Dessa fé no Filho de Deus. O Senhor agora se tornou o dono da minha vida. O Senhor que me salvou agora está dentro de mim. Então, o Senhor agora que se tornou o dono da minha vida. Ele é o dono da minha vida. Eu preciso saber disso. O meu corpo, o meu espírito agora já não é algo que eu faço por conta própria. Mas agora, como filhos do Senhor Deus, nós recebemos a salvação. Na igreja de Corinto haviam pessoas que pecavam, a fornicação, prostituição. E ele disse, ei, vocês não sabem que o corpo de vocês é do Senhor? Como é que vocês podem viver desse jeito? O corpo de vocês é o templo do Senhor Deus. Vocês não sabem que é o templo do Espírito Santo? O vosso corpo é proveniente de Deus, é o templo do Espírito Santo. Vocês irão pecar com este corpo? E ele foi e repreendeu-os. Como em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 6. Mas o irmão vai ao juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Quer dizer que o meu espírito agora se tornou um espírito unido com o Senhor. Então agora eu não posso ser o que? Separado, não é? O espírito do Senhor está unificado. Então agora eu saber disso é algo muito importante. Então essa vida de fé,
É preciosíssimo. Então, eu viver agora servindo ao Senhor dentro do meu coração, conforme a vontade do Senhor Deus. O Senhor Deus se torna o dono da minha vida. Viver ou morrer agora é para o Senhor. É para agradar o Senhor. E é por isso que agora nós recebemos o Espírito Santo. Agora isso é algo muito, muito importante. E agora, cada momento mais dentro da nossa vida, o Espírito Santo, ele governa a minha vida, ele governa sobre toda a minha vivência. O Senhor, ele está lá longe? Não, não. E é por isso que após a nossa salvação, a nossa vida de fé, cada momento mais ela crescer, significa que o coração do Senhor, a personalidade de Cristo, vai sendo formado em nós, como nós pensamos no Senhor. Assim como o Senhor conhece, assim como o Senhor age, da mesma maneira eu preciso seguir o Senhor. Assim como o apóstolo Paulo. Então, o que eu falo e pensava era como de menino, mas agora não faço as coisas de menino. Abandonei as coisas de menino, me tornando um homem. Então, viver como menino significa o quê? Viver pela carne. Ah, pela própria teimosia, pela própria vontade, pelo próprio coração, pela própria ação. Mas não é mais assim. Agora, dentro de mim, o Senhor é o dono da minha vida, conforme a vontade do Senhor. Então, o que o Senhor ele gosta, eu gosto. O que o Senhor odeia, eu odeio. O que o Senhor deseja, eu desejo. O que o Senhor quer que eu viva, eu vou viver. Se o Senhor deseja que eu morra, morrerei. Se é a vontade do Senhor, não importa quantas vezes ao dia. Eu não estarei me vangloriando pelas vãs coisas deste mundo, mas sim pelo trabalho de Deus. E é por isso que cada momento mais o nosso coração é transformado. E assim nós precisamos nos transformar em um corpo glorioso diante do Senhor Deus. Então nós já sabemos que a vinda do Senhor Deus realmente está bem perto, não é? Então esse é o nosso último desejo. É aguardar pela vinda do Senhor. Então, no dia da vinda do Senhor, o que é que vai acontecer? As pessoas que receberam a salvação, todos irão para os céus, junto diante do Senhor Deus, sem distinção. Mas quando for para diante do Senhor Deus, existe um pequeno problema. Qual é esse problema? É que como em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo já havia dito, pois que muitos desejamos também seres agradáveis, quer presentes, quer ausentes. O apóstolo Paulo ele se tornou o exemplo para todos os salvos. Ele diz o quê? Nós precisamos desejar nos tornarmos agradáveis, quer presentes ou ausentes. O que isso significa? O apóstolo Paulo ele vivia toda a sua vida para agradar ao Senhor, somente para o viver é para o Senhor. Se é a vontade do Senhor Deus, eu vivo. Se é a vontade do Senhor Deus eu morrer, morrerei. Viver ou morrer dentro da minha vida, eu quero agradar ao Senhor Deus. E agora eu me esforço, procuro, desejo ser agradável. Ou no versículo 10, porque todos devemos comparecer ante... Capítulo 5, versículo 10. Coloque aí, por favor, no screen. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Olhem bem, ele vai se colocar na hora. Vamos ver, cadê? Versículo 10, capítulo 5, versículo 10. Aí, apareceu, pessoal. Capítulo 5, versículo 10. Tá certo isso aí? Dá para ler essa palavra? Que versículo é esse? 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Aí, finalmente, vamos ler todos juntos. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então nós todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Então nós não iremos receber o juízo para irmos para o inferno, mas até o dia de entrarmos no reino do Senhor Deus, como é que nós vivemos? Isso vai estar diante do juízo do Senhor Deus. Isso é o tribunal de Cristo. A salvação todos nós recebemos, mas como é que nós vivemos após a salvação? Isso é diferente para cada pessoa. Algumas pessoas, cada momento mais, toda a sua vida ele entrega para o Senhor Deus. Tem outras pessoas que dizem, eu recebi a salvação, mas vive assim, aí vive por ele, aí vive ali, aí vive aqui.
tudo isso vai ser manifesto diante do Senhor Deus. Vai ser tudo manifesto e diante da árvore do Senhor Deus. Realmente nós iremos ver. Será que eu vivi como diante do Senhor Deus? E isso é a bondade? Se nós vivemos por nós mesmos, isso é viver pela carne, isso é a maldade? Então realmente nós precisamos fazer diante do Senhor Deus. Toda a nossa boa obra, que é viver pelo Senhor Deus, se torna o nosso galadão. O galadão é algo que permanece para a eternidade. A salvação é a mesma, todos nós recebemos, iremos entrar no reino do Senhor Deus, mas o galadão é diferente. Saibam disso, entenderam? E isso nós iremos aprender continuamente. E é por isso que o dia da vinda do Senhor está bem próximo. Então, na vinda do Senhor, nós todos iremos participar junto do Senhor. E é por isso que devemos viver com o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo nesse último tempo planejado pelo Senhor Deus. Agradecemos por essa graça, essa salvação. O Senhor Deus nos considerou como seus filhos, nos permitiu a esperança gloriosa de podermos entrar nesse seu reino. Senhor, o nosso coração, o nosso espírito, todas as coisas foram compradas pelo sangue do Senhor. Senhor, que toda a nossa vida também nós possamos viver somente para a vontade do Senhor Deus. Que nós possamos viver somente para a glória do Senhor, para assim sermos conduzidos. Senhor, o Senhor está logo para retornar. Que nós possamos receber glórias e elogios diante do Senhor Deus. Que nós possamos nos tornar em pessoas adequadas. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.